Muito bem, galera, estamos de volta, vamos continuar a nossa teoria. Nesse bloco vamos finalizar, tá? Vamos falar então desses aspectos mais importantes, depois a gente já parte para os exercícios. Agora eu trouxe um outro par de parônimos, o par ratificar e retificar, não preciso nem falar, né? Famosérrimo aí esse par, e tem uma diferença semântica, inclusive a gente começou o curso na parte de ortografia já falando, né, desse par aqui de parônimos, que com certeza é cobrança muito recorrente nas provas. Como eu já havia dito, pessoal, só mesmo agora a título de revisão, de uma maneira mais organizada, ratificar significa confirmar, pode ter sinônimo de assinar, mas o fato é estar corroborando, né? Está confirmando alguma coisa. O Brasil ratificou o acordo com a ONU, né? O presidente ratificou a sua postura. Tem que ter cuidado, porque acontece como vários outros parônimos, né? Ratificar e retificar, eu posso fazer a mesma frase trocando somente essa palavra. E aí vai mudar completamente o significado, porque se ratificar é confirmar, retificar é corrigir, é emendar. Então, olha como é diferente. A professora ratificou a sua posição, ela confirmou a posição. A professora retificou a sua posição, ela corrigiu a sua posição. O significado é completamente diferente. Bora ficar atento a isso, beleza, galera? Olha aí, retificar, corrigir, emendar. O professor retificou o gabarito, aqui ele corrigiu. Como eu falei, se eu escrevo, né, o professor ratificou o gabarito, então o professor confirmou o gabarito. As duas sentenças estão corretas, elas só não são sinônimas, tá? Essas palavras são parônimas, são muito parecidas na escrita, na pronúncia, mas têm significados diferentes, ok? Pelo contrário, né? Sinônimos, então, são nomes que são diferentes na escrita, diferentes na pronúncia, porém eles têm um significado muito semelhante, ok? Vamos ao trio parada dura, né? As 3 seções que existem no nosso dicionário, mas é engraçado que tem umas coisas que são uma confusão generalizada. São 3 seções, tá, gente? A primeira, seção, primeiro S, depois C cedilha. Esta aqui você pode encontrar também dessa forma, secção. As duas formas são corretas. Secção é uma forma um pouco mais arcaica, mas ainda está em vigor, ainda é uma forma correta, não tem problema não. Mas o mais comum agora é o seção. Secção, mesmo porque, se você escreve C e C cedilha, né, cabe a pronúncia secção, e a gente já não fala muito isso, né? Esse termo é mais usado com C e depois C cedilha para a área médica. Então, né, ele seccionou nesse sentido, né? Mas essa ideia da divisão, essa seção com C e C cedilha, ou simplesmente com C cedilha, as duas grafias ainda são corretas. Presta atenção no que eu tô falando. Ah, a professora falou que só... Não, as duas ainda são corretas, tá? A secção é menos usada. Talvez se você pegar um livro aí de medicina, legal, alguma coisa, você vai encontrar nesses atlas anatômicos, é bem provável que você encontre secção com um Czinho antes do C cedilha, porque é uma forma mais arcaica, né? Nesse sentido. Mas o significado é o mesmo, e o significado é esse, é a divisão. Indica uma parte. Pode ser usada com o sentido de indicar um departamento. Quando a gente diz assim no dia a dia, eu vou a uma loja de departamento. Você sabe o que é uma loja de departamento? Vou te dar, pode dar exemplo? Pode dar exemplo, né? Vou te dar exemplos. Olha aqui. Lojas Americanas, Marisa, Renner, são lojas de departamento. O que você encontra nessas lojas? A seção de roupas de praia, a seção de roupas femininas, a seção de cama, mesa e banho, a seção de roupa masculina, tudo isso, né? As divisões, as partes, os departamentos, nesse sentido, ok? Uma empresa também tem as suas seções, então tem a seção de RH, tem a seção de não sei o que lá, também nesse sentido de departamento, de divisões, de partes, ok? Nosso exemplo, a seção de perfumes é a que mais me atrai. Oh, mulher cheirosa. Agora vamos para essa seção aqui. Se na sua prova cai direito constitucional, e é bem provável que caia, essa você vai encontrar na Constituição, porque essa seção aqui, ó,
a sessão legislativa, não é? Do Congresso Nacional. O que é essa sessão com 2 S's? É a reunião, é um espaço temporal de uma reunião. Então, olha, a sessão do cinema começa às 9. Importante lembrar que essa sessão com 2 S's nos remete a essa ideia de lapso temporal. A sessão do cinema, a sessão do teatro ou a sessão legislativa. É a mesma sessão. É a duração de uma determinada reunião, de uma congregação, né? De um congresso mesmo nesse sentido. Ok, galera? É aí que vem, daí que vem a sessão. Com um S depois SS, né? O que é o Congresso Nacional? Não é a Câmara mais o Senado Federal? Então grava. A sessão com 2 S's, né? São as 2 casas legislativas. Lembra dessa sessão legislativa, essa que cai na sua prova de constitucional. E tem ainda essa sessão, que é com C e depois 2 S's. Aqui, olha como é fácil. Sessão é o ato de ceder. Eu aqui, gravando esse curso de INSS para o tempo de concurso, o que eu estou fazendo? Eu estou cedendo os direitos autorais da minha imagem, do meu som, da minha voz, né, para a reprodução, para você aí que comprou, porque via de regra, né, esse direito de imagem, ele me pertence. Não pode sair por aí me gravando, me colocando na internet, como assim? Não deixei, né? Então, o que eu assino? Um contrato de cessão de direitos autorais pelo tempo determinado tal, em virtude desse curso tal, para ser veiculado, né, nas mídias tais, etc, etc. Então, tem essa cessão aí que os globais fazem, né, e etc, da sua imagem, da sua voz. Às vezes não precisa só ser imagem. Quando a gente fala cessão de direitos autorais, né, mas às vezes é da voz. O que um narrador... Lembra do Lombardi, né? Lombardi fazia a cessão do direito autoral da sua voz lá para o Silvio Santos, ok? Aquele vozeirão lá que ele tinha, a pessoa nem aparecia. Hoje em dia, então, para pegar um que tá vivo, o papagaio lá da Loira da Manhã, o Louro José, aquilo lá, quem já viu o rosto daquela pessoa, daquele homem? Ninguém, né? Então, papagaiozinho lá. Não sei se é papagaio ou periquito aquilo, agora eu fiquei um pouco na dúvida, mas enfim, é ele. Ok? É essa sessão que ele faz ali, beleza, galera? Olha só, antes estudamos ratificar e retificar, que são parônimos. Palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas diferentes no significado. Sessão, sessão, sessão. Essas 3 que estão aqui na sua tela. Essas 3 que estão aqui na sua tela. Elas são o quê? São parônimos? Claro que não. Essas palavras são parecidas? Aí você fala, são, professora, são parecidas. Mas aí eu te pergunto, são parecidas na grafia e no som? No som elas são idênticas, querido. Se eu disser para você sessão, você não sabe do que eu estou dizendo, você não sabe do que eu estou falando, né? Você precisa ou da frase completa para colocar isso aí dentro de um contexto, ou você precisa que definitivamente eu diga a você qual é o significado. Quando, então, 1, 2 ou 3 palavras, como é o caso, elas possuírem semelhança, elas são nomes iguais. Estas palavras são iguais na pronúncia. A seção de perfumes, a seção do Congresso e a seção de direitos autorais, foneticamente, são a mesma palavra, são idênticas, então são nomes iguais. Homônimos, como são nomes iguais da fonética, homônimos homófonos, tá? Mas calma, não precisa ficar desesperado com esses palavrões, ok? Professora, para que serve isso? Quando estiver em dúvida, coloca o nome no seu cachorro, de repente, de homônimo, de homófono, sei lá. Mas o fato é, se cair na tua prova, e aí você vai ver nos exercícios já. Ela cobra, né? Ela coloca lá no enunciado qual é o par de parônimos que está utilizado corretamente. Se você não sabe o que é parônimo, porque o aluno acha que seção, seção, seção são parônimos, porque elas são escritas, né, de maneira parecida. Galera, só que o som é igual. Para ser parônimo, tem que ser parecido na grafia e parecido no som. Não pode ser igual. Se for igual, é homônimo. Joia, gente? Beleza, então? Olha aí pra gente fechar os nossos exemplos, né? A atriz assinou o contrato de cessão
de direitos autorais, ok? Então, se você pegar lá a lei, né, dos direitos autorais, eu não sei o número dela, mas ela vai trabalhar com essa seção do ato de ceder. É muito fácil, né, porque ceder é com C e E, cessão também começa com C, E e depois os dois S. Professor, mas eu não sei se ceder é com C e E, então, filho, né, se mata. Tô brincando, claro que não, mas assim, é porque é muito óbvio ceder ser com C, por isso essa associação. Galerinha, esse casal aqui vive, né, brigando. Tem que aprender, porque não é a mesma coisa. Tem um uso que é menos comum, mas a ideia é essa, ó. Ou eles estão separados ou estão unidos. A única diferença é essa, ok? Vamos lembrar da seguinte maneira. Se não separado, você vai associar essa ideia de condição, quando a gente estiver estudando as conjunções, eu vou dizer assim para você, candidato, a conjunção mais famosa do cosmos condicional é essa aqui, aquela que indica uma condição. Quando eu falo em condição, o que eu tô falando? Se você não fizer isso, se não aquilo, se fizer assim, se... Então, eu estou colocando as minhas condições. A conjunção que na hora eu penso é a mais famosa do cosmos, é a conjunção se. Então, vamos associar dessa maneira. Se mais o não separado vai me dar essa ideia de condição. Aliás, vou falar para vocês a grande verdade. Como se existisse uma pequena verdade, mas tudo bem, né? Olha aí o pleonasmo. Vamos lá. A verdade é a seguinte. Essa expressão se, não, ela só tem a ideia de condição devido à presença da conjunção se antes do não. Então aqui eu tenho uma ideia de condição mesmo, né? Eu estou atribuindo aqui um condicionamento, colocando uma exigência associada ao sentido negativo. Caso não faça isso, não farei aquilo outro. A única diferença é que eu associo com o advérbio não. Olha aí o que aconteceu essa semana, né? Fogão lá, tadinho do fogão, realmente CBF mas o negócio, o lance tá polêmico. Isso eu coloco esse exemplo só para você ver que a gente tá gravando, não é brincadeira. Quando eu digo que o curso está sendo gravado para o INSS, está mesmo. Hoje é dia 19 de setembro de 2014. Então, olha aí, aconteceu essa semana. Fogão lá, tadinho, se deu mal, o que o Emerson Sheik fez? Né? Chamou a câmera e fez aquele discurso lá da CBF. CBF, você é uma vergonha. Vergonha, colocaram lá na legenda, né? Então tá aí o nosso exemplo. Olha aqui, Emerson Sheik, se não se desculpar com a CBF, pode ser prejudicado ainda mais. Tá vendo? Olha a ideia da condição. E vale lembrar que eu posso substituir por essa expressão aqui, ó. Caso não. Pode ser aí a sua salvação na hora da prova. Então, Emerson Sheik, se não se desculpar com a CBF, pode ser prejudicado ainda mais. Ele vai ser julgado, acho que pode pegar 18, né, jogos aí de suspensão. Na verdade, ele já deu um discurso ali, fazendo a politicagem dele, não sei se já se desculpou com a CBF. Vamos ver no que dá, né? Muito bem, galera. Agora o se-não junto. Esse é pouco usado, as pessoas não sabem muito usar. Ele tem essa ideia de exceção. Olha, porque são vários sinônimos, mas são sinônimos que podem nos levar a interpretações semânticas diferentes. Então, aqui vale a pena sim memorizar. Se-não equivale a exceto, salvo, ou do contrário. Agora, galera, cuidado. Do contrário não é sinônimo de exceto e de salvo. O que eu quero dizer para vocês, né? Não vamos confundir. Ó, exceto e salvo, beleza. Ok? Dá essa ideia aí da exclusão, né? Exceto e salvo. Agora, do contrário, não dá essa ideia de exclusão. Do contrário, é a ideia de oposição mesmo. Então, a ideia é essa, tá? De exclusão nesses dois primeiros casos aqui. Ou essa ideia aqui de do contrário. São expressões que vocês podem usar para substituir. Vamos usar os exemplos. Olha aqui, Maria resolveu todos os exercícios, senão os de direito penal. Tá vendo? Não é muito utilizada a palavra senão junta, né? Com essa ideia aí de exceto, de salvo, mas vale lembrar que ela pode sim ser substituída por essas palavras nesse caso. Aliás, em uma situação até mais rara, a palavra senão pode também equivaler à própria conjunção adversativa mas.
tá? É bem mais raro esse uso, mas por isso vou dizer apenas mesmo oralmente, não vamos escrever, mas saiba que isso, ainda que excepcionalmente, pode sim acontecer, ok? Então, primeiro uso é esse, salvo, exceto, né? Todos foram, exceto João. Todos foram, salvo João. Todos foram, senão junto João. É pouco usado, não é muito familiar, mas para efeito de para que você está ensinando isso, professora? Porque pode cair na prova, meu filho. Então, tem coisas que caem na prova que a gente usa no dia a dia, o dia inteiro, enfim, e tem coisas que a gente vai usar só para prova. Vamos jogar a regra do jogo. Ninguém tá aqui para causar polêmica. Bacana, galera? Senão junto, salvo, exceto. Beleza? Ou então, do contrário, olha o nosso exemplo. Pague a sua dívida. Senão, terá seu nome incluído no cadastro de devedores. Professora, esse senão aqui não é o separado? Claro que não. Depende da forma como eu escrevo. Do jeito que está escrito aqui, não dá a ideia de condição. Dá a ideia de do contrário. Pague a sua dívida. Do contrário, terá seu nome incluído no cadastro de devedores. Esta segunda ocorrência é muito mais utilizada do que a primeira. Não menos importante, mas a segunda é mais utilizada. Agora, detalhe, galera. Vale lembrar o seguinte. Pague a sua dívida, senão terá seu nome incluído no cadastro de devedores. Se eu quiser colocar isso como uma condição, aí eu tenho que separar a palavra e eu tenho que fazer as adequações verbais. Apure os seus ouvidos. Pague a sua dívida, senão terá seu nome no cadastro de devedores. Agora vai virar condição. Se não pagar a sua dívida, terá seu nome incluído no cadastro de devedores. Viu que eu fiz a adequação verbal? No primeiro exemplo, com o sentido de do contrário, pague a sua dívida. Se não, seu nome estará no cadastro. Agora eu vou colocar a condição. Se não pagar a sua dívida, o seu nome estará no cadastro. Percebam, a condição é essa aqui. No nosso contexto, a condição é essa aqui. Então, é por isso que eu não posso entender como condição. Porque qual que é a condição? A condição é pagar a dívida. A condição é essa. Se pagar a dívida, o que acontece? O nome não está incluído. Se não pagar a dívida, o nome está incluído. Mas a condição não é ter o nome incluído. O valor semântico, a ideia da condição, se fosse o caso, né, seria essa. Então, é lógico que eu não posso entender isso aqui como condição. Porque, afinal de contas, a conjunção se deveria estar aqui, ó, presente nesta ideia aqui, caso eu quisesse transformar esta sentença em uma relação condicional. É isso que eu quero que fique bem claro para vocês. Bacana, galera? Então, ó, só para fechar, tô riscando aqui, tá? A ideia de uma possível condição estaria desse lado aqui, seria esse pagar a sua dívida, mas não tô dizendo que isso aqui tem o valor semântico de condição. Senão você vai se confundir. Essa é muito usada no dia a dia, aí você lá na sua DR, né? Ah, faça isso, senão vou fazer aquilo outro. É essa a ideia, né? Se você não fizer, do contrário, faça isso. Do contrário, você verá as consequências. Cuidado, que os alunos costumam se confundir exatamente neste uso do senão junto com a ideia de do contrário. Aqui você vai ter que memorizar. Deu para substituir por do contrário? Senão junto. Bacana, galera? E aí, pra gente fechar a nossa parte teórica de ortografia, eu não poderia deixar de falar deles, né? Os porquês. Cai na prova, assim, praticamente em todas. E ainda que não caísse, não dá mais pra gente ver esse monte de porquê escrito de maneira equivocada. Isso é muito broxante. Então, galera, atenção, matéria importante. Uso dos porquês. Vamos lá? Primeiro deles, já aproveitando aqui o slide, olha o jeito que eu escrevi o título, né? O nosso subtítulo. Uso dos porquês. Já viu, então? Essa palavrinha aqui, junto, né? E com esse acento circunflexo. Você vai ver lá no nosso módulo de acentuação, que já está todo gravadinho. Professora, mas a acentuação é depois. Mas eu não estou gravando na ordem, você sabe disso. Então, no nosso módulo de acentuação, que já está todo gravado, você vai ver que essa palavra leva acento
Porque ela é uma oxítona terminada em E seguido de S. A gente vai ver que as oxítonas terminadas em E seguidas de S são acentuadas. Galera, o porquê vai ser apresentado dessa forma gráfica, vale dizer, junto e com acento. E aí, olha só, aqui ele está no plural e aqui ele está no singular, exatamente porque ele vai equivaler a um substantivo. Ok? Substantivo, vou te dar a dica, você vai estudar isso melhor no nosso módulo de classes gramaticais. O substantivo é uma palavra que vem ou não antecedido por um artigo. Mas quando uma palavra em CNTP, né, nas famosas condições normais de temperatura e pressão, quando essa palavra não for um substantivo, se ela vier antecedida por um artigo, ela vai obrigatoriamente virar um substantivo. Eu vou falar isso para você no nosso módulo de classes gramaticais. Eu vou dizer, pessoal, o artigo, essa palavra que a gente não dá nada para ela, né? O, a, os, as. Quem quer saber do o, a, os, as, uns, uma, um? Ninguém quer saber. Mas pode escrever. O artigo é o chamado determinante universal. Essa letrinha é poderosa. O que ela é capaz de fazer, professora? Ela é capaz de mudar a classe gramatical de qualquer outra palavra do cosmos que não seja um substantivo, mas que venha depois desse artigo. Como assim? Fala pra mim aí uma coisa que você sabe que é advérbio. Hoje, advérbio, né, de tempo. Hoje é advérbio. Só que se você coloca um artigo antes dele, ele vira substantivo. O hoje. É simples assim, não adianta brigar, não tem exceção. Fala aí outra palavra. Correr. Correr é um verbo. Mas se você diz o correr faz bem para a saúde, isso virou substantivo. É simples assim. Então, galera, o porquê vai ser substantivo? Vai. E vai ser fácil. Como é uma derivação imprópria, né? Via de regra, ele não é substantivo, ele é conjunção. A gente vai ver aqui que quase tudo é conjunção. Mas como é que ele vira substantivo? Coloquei um artigo antes dele. E aí ele se escreve junto. A sílaba tônica é a última, por isso o motivo da acentuação. Ele vai para o singular, vai para o plural. Por isso eu estou te explicando o uso dos porquês. Porque são vários porquês. Essa palavra que está dando nome. É isso que o substantivo faz. Bacana? Então, junto com o acento, tem que ter um artigo antes. Procura isso na alternativa. Com acento. Aí a gente vai ver que ele pode vir junto sem acento. Junto com acento. Sempre substantivo. Olha o nosso exemplo. O auditor sabia o porquê da fraude. Da fraude no INSS, né, gente? O auditor sabia o porquê da fraude no INSS. Professora, dá para eu substituir por motivo? Até dá. Sabia o porquê, né? Sabia o motivo, sabia a causa. É essa a ideia, sim, tá? Mas mais importante do que essa substituição, sem sombra de dúvida, é isso aqui. Esse artigo antecedente e, claro, a grafia junto com acento. Aí a gente vai para o porquê separado com acento. E vamos, de uma vez, enterrar Tia Maricleia, porque ela falou pra gente o quê? Porquê separado e com acento é usado somente ao final de frase interrogativa. Por que o interrogativa? Ela estava indo bem, mas o interrogativa estraga. Tem nada a ver com o interrogativa. Ela ainda sabe como a minha tia Maricléia me ensinou? Final de frase interrogativa, ela falava assim, é fácil decorar. Achando que estava me ajudando, estava me levando para um brau, né? Ela falava assim, olha, final de frase interrogativa tem o quê? Aí os Teletubbies respondiam, ponto de interrogação. Aí ela falava, então, você vai imaginar... Olha, tia Maricléia, né? Ela consumia alguma substância um pouco diferente. Tia Maricléia falava, o ponto de interrogação, você vai pensar que é um chuveirinho. E aí, para ele não tomar chuva, você coloca o chapeuzinho. Meu Deus, olha o que a gente aprende, nossos pais, né? Pagam aquelas escolas. Ah lá. Foi assim que eu aprendi. O chuveirinho. E aí ele usa um chapéu. Agora, a tia Maricléia, com certeza, era uma pessoa que abraçava a árvore. Porque pra pessoa fazer essa associação desse ponto de interrogação ser um chuveiro, onde é que ela tá com a cabeça? Que tipo de substância ela ingeriu antes de ir pra aula? Isso a gente não sabe. Também não tem como perguntar que ela tá lá debaixo da terra, né? Se ainda tivesse Chico Xavier, podia até chamar a psicografar, mas não rola mais. Então, esquece essa história de chuveirinho. Porque, primeiro, porque não é chuveiro, né? Para de abraçar a árvore. Segundo, porque essa alucinação que ela colocava na nossa mente é falsa. Por que é falsa, professor? Porque a frase não precisa ser interrogativa, a frase pode ser afirmativa. Se estiver ao final da frase, vai levar o acento. Vai ser separado e vai ter o acento. Não precisa ter o chuveirinho, entendeu? Maligno
da tia Maricléia. Vamos aos exemplos. Você está cansado por quê? Professora, mas aqui tem um chuveiro. Você se odeia? Calma, eu tô dando um exemplo da tia Maricléia, mas já vou te libertar do umbral. Calma. Então, o primeiro exemplo, sim, tem o chuveirinho. O problema é que ela falou pra gente decorar o chuveirinho e não é essa a realidade. Então, olha aqui, ó. Você está cansado por quê? Temos ao final, olha, da frase interrogativa. Agora, o lance é, não tem nada a ver com chuveiro, vou até apagar. O lance é que esse porquê separado com acento, você vai usar quando puder substituí-lo por essa expressão aqui, ó. Vou até colocar na nossa canetinha Lumicolor aqui, com o cheiro da moranguinho. Você pode substituir por essa expressão. Por qual motivo? Beleza. Então, você está cansado? Dá para você substituir por essa expressão que eu acabei de falar? Dá para você tirar esse porquê e fazer assim a sua sentença, ó. Você está cansado? Por qual motivo? Olha, gente, a azul não quer, então vamos ver se a verde quer. Vai na vermelha, porque tudo bem. A caneta manda. Você está cansado por qual motivo? Pronto. Deu para você substituir? Então, separado com acento, porque está no final da frase. Agora aqui, olha, ela foi embora sem dizer por quê. Dá para eu substituir tudo isso aqui por essa expressão? Com certeza. Ela foi embora sem dizer por qual motivo. E aí eu te pergunto, você tá vendo um chuveirinho aqui? Na verdade, você não vê chuveirinho nem aqui, né? Mas tudo bem. Eu te pergunto, você está vendo um chuveirinho aqui? Não. Você está vendo um ponto de interrogação aqui? Também não. Galera, essa não é nem uma frase interrogativa, essa é uma frase afirmativa. Então, porque é outra coisa que a gente vê, né? O porquê separado com acento é usado ao final de frases interrogativas. Não. O porquê separado com acento é usado quando puder ser substituído pela expressão por qual motivo e estiver situado no final da sentença, no final da frase. Se essa sentença vier pontuada com ponto de interrogação, reticências ou ponto final, pronto, ele vai receber o acento mesmo assim. Bacana, galera? É importante isso aqui, tá? E aí temos também o porquê separado e sem acento. É aqui que gera mais dúvida da galera, né? Separado e sem acento. Uma coisa eu já sei. Não pode estar no final da frase. Porque se estiver no final da frase, vai ter o acento. Então, a primeira coisa que eu sei, tá? Aí também ensinavam pra gente, no início ou no meio da frase. Na verdade, é muito mais fácil indicar a substituição a qual ele se refere, né? Então, por que separado com acento, você pode substituir por qual motivo? Aí o aluno fala, professora, é igualzinho ao slide anterior, né? A senhora disse que é para substituir por qual motivo? Aqui, professora, ó, ainda grifou com a canetinha Lumicolor. Pois é, só que aqui ele está obrigatoriamente situado pronto no final da frase. Agora não, ele não está no final da frase. Continua podendo ser substituído por qual motivo? Lógico, desde que não no final da frase. Exemplos, eu sei por que você saiu tão magoado. Por que você insiste em usar drogas? Tá vendo? Eu consigo sempre substituir por essa expressão. Por qual motivo? Então, eu tenho uma semelhança com o anterior, né? Porém, devido à posição dessa expressão na sentença, eu coloco ou não coloco um acento. De fato, o significado é o mesmo. Mas a acentuação é que vai depender da localização dessa expressão na sentença. Lembrando que o porquê separado sem acento também pode equivaler ao pronome relativo pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, você, se puder também substituí-lo por pelo qual, ele vai ser separado sem acento. Olha o nosso exemplo. Os motivos por que eu me ausentei foram referentes a trabalho. Os motivos dá para eu substituir por pelos quais. Ok? Então, você pode substituir por esta expressão aqui conjuntiva. Bacana, galera? Pelo qual, pela qual, não tem problema não. Se puder substituir, separado, sem acento. Às vezes a banca tenta induzir você ao erro, querendo sugerir que isso aqui é escrito de maneira unida. Não é. Ele é separado também. Agora vamos a ele. O porquê junto, sem acento. A gente viu o porquê junto com acento. E o tal do porquê junto sem acento. Bom, a ideia mais famosa, né? E aí eu já vou unir duas ideias. O porquê junto sem acento. Ele pode ser uma conjunção causal.
pode ser uma conjunção explicativa ou pode ser uma conjunção final. Junto sem acento, tanto faz estar no início ou estar no final da frase. Aí você vai só pela semântica. Bacana? Só pela semântica. Atenção, pode trazer uma ideia explicativa. Então, se ele trouxer essa ideia explicativa, você vai poder substituir por pois. Saia daqui, pois o prédio está desabando. Isso aqui a gente vai ver nas nossas aulas de oração. Isso aqui é uma oração explicativa. Então, isso aqui é uma conjunção coordenativa explicativa. Não consegui embarcar porque meu passaporte estava vencido. Aqui já é a causa, ó, um evento que gerou outro, né? A causa foi meu passaporte vencido, consequência, não consegui embarcar. A gente vai ver que isso aqui é uma oração subordinada adverbial causal, então esse porque é uma conjunção subordinativa adverbial causal, a gente vai ver. E agora com a ideia de finalidade, são ideias diferentes, hein, gente? A explicação e a causa até são mais parecidas, mas a finalidade eu posso substituir por aquela expressãozinha, né? Para quê? Que é a ideia de finalidade. Olha essa sentença. Eu torço muito porque você seja feliz. Ela parece esquisita, não parece? Eu torço muito porque você seja feliz? Parece, não, professora, tem alguma coisa que não tá concordando, né? Aí o aluno fala, não, eu torço muito porque você seja feliz. Ainda mete um seja, que não existe também na língua portuguesa. Não sei porque as pessoas falam isso. É seja, não existe o seja. Beleza. Então, eu torço muito porque você seja feliz, junto sem acento. Lembra dessa esquisitice, mas que é correta? Se der para substituir por para que, é porque ele tem essa ideia da conjunção de finalidade. É o que acontece aqui. Olha, eu torço muito para que você seja feliz. Beleza, galera? Então, senhoras e senhores, é isso aí. No nosso próximo vídeo, a gente vai começar com os exercícios, tá? A teoria aqui da nossa ortografia, importante. E aí, no próximo bloco, a gente já traz exercícios para vocês, pra gente colocar tudo isso em prática, ok? Deem uma revisadinha para que a gente já venha com tudo isso. Resolvam antes e aí depois comparem o gabarito, tá? Tô esperando vocês. Até já. Tchau, tchau.